Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. A leitura de hoje é Libertando-se de Maldições Hereditárias, Almir Passoni. Mas antes de começarmos a leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Se você já for um inscrito no meu canal, torne-se membro e ajude a criadores de conteúdo como eu a continuar esse trabalho. Estabelecendo bases. Este livro tem como objetivo levar a muitas vidas e famílias a libertação de maldições hereditárias. Também servirá como manual de ensino para aqueles que estão envolvidos no Ministério de Libertação. O nosso tema: Maldição hereditária é, assim, o tema aqui proposto. Saiba que a família sob maldição está debaixo de uma escravidão. É uma família destruída, exterminada. Você conhece exemplos de famílias que se encaixam nessa situação? Sua descendência permanece presa, acorrentada, amarrada. Tudo como consequência dos pecados cometidos pelos pais e pelos antepassados. Essa corrente precisa ser rompida. O que são maldições hereditárias? Então precisamos entender, em primeiro lugar, o que são maldições hereditárias. A palavra maldição significa um mal presente, o mal que está atualmente em nossa vida. Esse mal teve um início. No passado, houve alguém que gerou, dando legalidade aos espíritos malignos, nas gerações futuras, de reivindicarem esse direito. Os dicionários dão o seguinte significado à palavra hereditário: o que se transmite por sucessão, título hereditário, o que se transmite dos ascendentes aos seus descendentes por hereditariedade natural, doença hereditária, príncipe hereditário, príncipe que por direito deve herdar o poder. No mundo espiritual, a sucessão também acontece. A herança pode ser boa ou indesejável, pode ser herança de bênção ou de maldição, de aspectos de vida ou de morte. Há, portanto, situações, ocorrências, boas ou más, que se representem em gerações posteriores. São heranças que herdamos querendo ou não. Nós a recebemos e muitas vezes referem-se a um mal que se repete. Por isso, constituem maldições hereditárias. Assim como temos um DNA no sangue, temos também um DNA espiritual. É algo que acompanha as gerações, que passa no sangue de uma família ou que passa na vida espiritual dessa família. Quando uma pessoa ou uma geração invoca espíritos malignos através de crenças e práticas que contrariam a palavra de Deus, então um ciclo de reivindicações se estabelece nas gerações posteriores. Desse modo, os espíritos malignos da geração atual reivindicam o direito que lhe foi dado nas gerações passadas. Se aos demônios foi pedido saúde, prosperidade, proteção, fidelidade, fertilidade, capacidades espirituais, sucesso, vida longa, inteligência e outras ambições, então os espíritos malignos irão reivindicar o seu direito de agir nas gerações seguintes, trazendo o contrário do que lhes foi pedido. É assim que eles agem. As maldições foram quebradas na cruz. Toda maldição foi quebrada na cruz e toda bênção vem do sacrifício de Jesus por nós. Damos graças a Deus por esta conquista. 1 Pedro 1,18. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou ouro, que fostes rasgados da vida fútil que herdastes de vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo. Não basta, porém, apenas saber esta verdade, consumada espiritualmente por Cristo, mas é preciso trazer para a nossa realidade de vida esta conquista. Temos que dela nos apropriar. Temos que nos apropriar da quebra. A verdade é que precisamos declarar e receber em todas as áreas da nossa vida esta vitória que foi conquistada na cruz por Jesus. É de fato o conhecimento da verdade que é a palavra de Deus, que traz a libertação. Entretanto, no processo de conhecer a verdade, o inimigo levanta-se de todas as formas para impedir que recebamos a libertação completa. E muitas vezes essas reivindicações intensificam-se quando a pessoa se converte a Jesus. Porque se fecharmos os olhos pensando que tudo depois de aceitar Jesus em nossa vida, tudo já foi quebrado e não existe mais maldição a ser quebrada, então não seria necessário orar por aqueles que ficam doentes, pois está escrito:
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. O fato de que Jesus já levou não significa que isso já é uma realidade em nossa vida aqui na Terra, pois, como sabemos, ainda hoje cristãos ficam doentes e até morrem de enfermidades. Isso significa que aquilo que foi gerado na cruz precisa chegar à minha vida e à sua. Foi o que Jesus ensinou, temos que ligar na terra. Mateus 18:18. Libertando-se de maldições hereditárias. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Confirmando o que acabo de dizer. Tenho visto muitos que, ao se apropriarem da quebra de maldições, recebem a cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Bênção ou maldição? A escolha é sua. Desde a criação, o ser humano é dono do livre-arbítrio. Suas escolhas traçam a sua história. As escolhas trazem consigo a bênção ou a maldição, tanto para o presente como para a futura descendência. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Deus, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abomina o pecado. A desobediência abre brechas para o mal. É a escolha errada. Muitos vivem alienados e até iludidos, esquecem que toda plantação tem colheita e que todo ato tem consequência. O profeta Jeremias declarou: Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Os descendentes não carregam o pecado dos pais, mas sofrem as consequências desses pecados. Os espíritos malignos alimentam-se dos pecados em uma geração e, assim, têm mais forças para repetirem a história nas gerações seguintes. Deuteronômio 28, 15 ao 18 e 59. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Então o Senhor fará espantosas as suas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Se hoje escolhermos a vida virá à nossa descendência. Se escolhermos a maldição alcançará a nossa descendência. Deuteronômio 30:19 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A maldição cria uma corrente que permanece enquanto o pacto não for quebrado, enquanto o pecado não for confessado e perdoado. Encarando a realidade. A realidade é que os homens normalmente escolhem pela prática do pecado, mesmo sem o saber a maldição. A própria cultura prevalecente levou nossos pais a essas decisões erradas. Entendamos que em toda cultura existe um culto. Atrás de cada culto existe um Deus. Mas a Escritura nos diz em Êxodo 23: Não terás outros deuses diante de mim. Por trás de cada deus há um símbolo, crendice e rituais. E a Escritura também ordena, Êxodo 24: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Havendo ídolos, há adoração. Deus, porém, nos alerta com muita clareza. Êxodo 24: Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Importante é entender que toda adoração às imagens, toda oferenda a entidades,
Todas as práticas que a Bíblia chama de pecado são recebidas pelos demônios. 1 Coríntios 10, 20. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. A realidade é que são gerações e gerações desobedientes a Deus, que serviam aos demônios. Assim, como resultado da desobediência a Deus por parte de nossos antepassados, os demônios ficaram livres para atuar. São espíritos de engano que geram maldições. Portas abertas. Os demônios ficam com as portas escancaradas para realizar o seu trabalho, que é como foi dito por Jesus: matar, roubar e destruir. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. As maldições hereditárias são assim: portas que foram abertas ao inimigo. Naum 3,13. As portas da tua terra estarão de todos abertas a teus inimigos. Infelizmente, as maldições caminham sobre as gerações, que permanecem acorrentadas, amarradas, presas. Sofrem as consequências deixadas pelos ancestrais que pecaram. A desobediência a Deus gera maldições para toda uma nação, em gerações e gerações. A desobediência a Deus gera também maldições para uma família e seus descendentes, em gerações e gerações. Assim está escrito, Salmo 109, 18. Assim como se vestiu de maldição, tal como sua roupa, assim penetre nelas suas entranhas como água e seus ossos como azeite. Acredito, não acredito. É muito fácil para nós acreditarmos naquilo que nos é agradável, contrariamente ao que acontece quando se trata de crer em algo que não nos é favorável. Por exemplo, a herança espiritual é aceita quando se trata da unção de Deus. Ah, sim. Com certeza a unção passa para as gerações posteriores. Conta a Bíblia que Zacarias foi a terceira geração de profetas. Primeiro foi o avô, Ido, depois o pai, Baraquias, e na sequência o profeta Zacarias. Zacarias 1:1. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Que lindo! Uma família de profetas. Assim como o profeta Zacarias recebeu de seus antepassados a unção de profeta, vemos no Novo Testamento que Timóteo herdou a fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. Outra herança de que todos gostam e que se considera muito justa é a herança de bens deixados pelos pais ao falecerem, mas não gostam das dívidas que eles possam ter deixado. A Bíblia revela que temos uma herança que nada tem de agradável, a maldição hereditária. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Simeão e Levi. Essas duas tribos tinham por direito receber territórios, mas estavam sob maldição, como resultado da matança praticada pelos respectivos patriarcas Simeão e Levi. Assim, seus descendentes foram espalhados por entre as tribos. Receberam apenas cidades da terra prometida. Gênesis 49, 5, 7. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Quando o povo de Judá foi exilado, o profeta Daniel orou a Deus, reconhecendo que ele e seus contemporâneos estavam sofrendo aquele mal por causa da iniquidade de seus antecedentes. Assim orou ele. Daniel 9:11. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós. Outra evidência encontra-se no Evangelho de João. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que aquele homem era cego? Quem pecou? Os pais dele ou ele próprio? Mesmo que naquele caso não tenha sido o pecado a causa da cegueira,
o texto deixa claro que o princípio existia, pois em caso contrário, eles não teriam feito tal pergunta a Jesus. Vemos assim que é preciso encarar a realidade. Todos nós fomos atingidos por maldições e estamos, pelo nosso pecado, gerando maldições em nossa descendência. Diante desta realidade, as Escrituras nos dizem que precisamos ser sóbrios, o que é muito importante. Sede sóbrios. Assim nos alerta o apóstolo Pedro. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando o diabo tem legalidade, ele pode nos atingir, e então nos atinge com opressão, possessão e maldições. Veja, por exemplo, Pedro, em certo momento, foi ousado por Deus fazendo uma declaração vinda do céu. Mateus 16, do 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Em outro momento, Jesus repudiou a fala de Pedro e repreendeu o espírito demoníaco que estava nele. Mateus 16, 21 ao 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha a ir a Jerusalém e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Temos, portanto, que ser sóbrios, vigiando em todo o tempo, para não sermos atingidos e usados pelo maligno. Falando sério, há pessoas que brincam, não vigiam, não levam a sério as advertências das Escrituras, mas delas se esquecem, e não se dão conta de que estamos num mundo que jaz no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno é aquele que, a princípio, era chamado anjo de luz. Ele, porém, tentou ser igual a Deus e caiu, e tornou-se o diabo, o nosso adversário. Isaías 14, do 12 ao 15. Como caíste deste o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse é o anjo Lúcifer, o diabo, o falso acusador, adversário, caluniador de Deus diante do homem e caluniador do homem perante Deus. Vou falar mais sério ainda. Dê uma olhadinha no tipo de oponente que enfrentamos. Não se esqueça, conforme a palavra do apóstolo Pedro, há pouco citada, o diabo nos rodeia querendo nos tragar. Ao tentar o primeiro casal, ele procurou fazer crer que Deus é um dominador arbitrário e egoísta. Como acusador do homem que ele é, leia os capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Ele é referido como o acusador de nossos irmãos. No presente, ele os acusa de dia e de noite diante de Deus, mas um dia será derrubado. Apocalipse 12:10. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pouco é revelado nas Escrituras sobre a natureza e o estado original de Satanás, mas temos informação quanto ao seu poder sobre a alma. Na parábola do semeador, é ele que arranca dos corações a boa semente.
Na parábola do joio e do trigo, ele é pintado como introdutor do mal no mundo. O apóstolo Paulo declara a Agripa ter a missão de desviar os homens do poder de Satanás, levando-os para Deus. Atos 26:18. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Quando Paulo considerava os homens separados da graça de Cristo, sua frase era: é entregue a Satanás. Encontramos ainda na Bíblia a expressão sinagoga de Satanás e ainda coisas profundas de Satanás. A morte de Jesus venceu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Opressões. Tudo que foge do natural é espiritual. Aquilo que o mundo físico não explica é explicado no espiritual. Duas perguntas que se destacam são feitas com frequência. Como os demônios agem legalmente na vida dos crentes? Como explicar possessões demoníacas em crentes? Dou a seguinte resposta a essas perguntas. Os demônios vêm para reivindicar a legalidade que lhe foi outorgada. E como a pessoa aceitou Jesus e decidiu viver uma vida plena com Deus, a partir daí a pessoa agora crente está em guerra contra Satanás, que se tornou seu adversário. Esse ponto é também esclarecido no livro Plena Paz, que o autor demonstra que os espíritos malignos no crente habitando no velho homem, que precisa ser despojado, como diz o apóstolo Paulo. O que Jesus tem para nós? Jesus tem algo bem diferente para nos oferecer. Liberta-nos de toda possessão, opressão e cansaço. Ele, a verdade, disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 11, 28, 30 diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E mais, Mateus 11, 28 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que vem de Deus só pode trazer paz e nunca confusão, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios 14, 33. Somos seres espirituais. Neste ponto, vamos abordar um assunto cujo entendimento é muito importante para compreendermos a nossa própria natureza. Vendo como podemos estar contaminados espiritualmente de forma a dar legalidade ao inimigo de nos atingir com maldições. Comecemos analisando o que aconteceu conosco quando concebemos Jesus em nossa vida. O novo nascimento. Entenda que Jesus é o dono de todo o poder. Sua obra na cruz do Calvário foi completa. Ele é o único e suficiente Salvador. Temos também que saber que o nosso nascimento ocorre no Espírito. Somos salvos espiritualmente. Assim expressou-se Watchman Nee. Somos seres espirituais. Possuímos uma alma, habitamos em um corpo. E Jesus nos explicou que ao nascer de novo é um nascimento espiritual. João 3, do 3 ao 6. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido do Espírito Santo. A palavra Espírito no Antigo Testamento é, com duas exceções, uma tradução do termo hebraico ruach, e significa, primeiramente, vento ou sopro. Como o sentido de vento, por exemplo, Gênesis 8:1. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Como o sentido de sopro, com aplicação ao ar respirado, Jó 17:1. O meu espírito se vai consumindo, os seus dias se vão apagando, e só tenho perante a minha sepultura. Isaías 2:22. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar?
com o sentido de fôlego de vida. Gênesis 6,17. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. Em Salmo 104, 29 diz: Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tirais o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Ezequias 37, 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Neste sentido, Ruach refere-se também ao princípio da vida animal, de animais como em Eclesiastes 3,19. Porque o que sucedeu aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. De homens, como em Gênesis 45, 27. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que eles lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Em outras passagens, refere-se ao princípio espiritual ou à alma racional. Neste sentido, é o espírito, a sede das sensações e das emoções. Ele é altivo. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Atribulado. 1 Samuel 1,15. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Humilde, como diz em Provérbios 16, 19. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Tornam-se nele subjetivas as graças divinas. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ezequias 11, 19. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. E ainda a palavra Ruach refere-se também ao Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou simplesmente Espírito. No Novo Testamento, o Espírito nos foi concedido por Deus, possibilitando-nos ter comunhão com o Criador. Distingue-se do nosso próprio caráter natural. 1 Coríntios 2, do 10 ao 15. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A Bíblia claramente faz supor a existência do espírito separado do corpo depois da morte. Lucas 24, do 37 ao 39. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Hebreus 12, 23.
A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A alma. Quando Deus criou Abrão, primeiro fez o corpo, mas nele não havia vida. Somente quando Deus soprou nas narinas do homem, este passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito da alma vivente. O termo alma representa o hebraico nefesh, e também se traduz por vida ou criatura. Este vocabulário é usado com a respeito a um ser vivo. Gênesis 17:14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Neemias 9:13. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, esse homem levará o seu pecado. É usado ainda com os seguintes sentidos, com referência aos animais como criaturas. Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Com referência à alma como substância destinada ao corpo, conforme vimos em Gênesis 2:7 assim. Mas também os répteis e animais são referidos com esta expressão alma vivente. Note-se a aparente identificação com o sangue. Levítico 17:14. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Deuteronômios 12:23. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Refere-se à alma como sede dos afetos, sensações e paixões, sendo suscetível de angústia, de aflição, de desânimo, de desejo e de aborrecimento, respectivamente. Gênesis 42:21. Então, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Levítico 16:29. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês. Afligireis a vossa alma, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Neemias 21:5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há. Nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Deuteronômio 14:26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma. Salmos 107:18. A sua alma aborreceu toda a comida. A alma é capaz de comunicação com Deus como vinda dele. Desejando-o, em Salmos 42:1. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Isaías 26:9. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, regozijando-se nele. Salmos 35:9. E minha alma se alegrará no Senhor, alegrará-se-á a sua salvação. Isaías 61:10. Regozijar-se-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Confiando nele. Salmos 62:1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Adorando-o. Salmos 86:4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta minha alma. Salmos 104:1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo
estás vestido de glória e de majestade. Contudo, a alma também atua pecando contra Deus e fazendo mal a si. Veja Jeremias 44, 7. Agora, pois, assim diz o Senhor, por que fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desagarrardes do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum? Ezequiel 18, 4. A alma que pecar, essa morrerá. No Novo Testamento, alma é a tradução do grego psique, que, como nefes, muitas vezes é traduzido por vida. Esta palavra é usada com referência ao homem. Usa-se acerca do homem no sentido de pessoa ou indivíduo. Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. 1 Pedro 3,20. Nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas almas se salvaram pela água. Também referindo-se à vida animal sensitiva com as suas paixões e desejos, distinguindo-se do corpo e do espírito do homem. Lucas 1,46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e as das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A alma é suscetível de perder-se. Mateus 16, 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ser salva. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Existir após a separação do corpo. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer parecer no inferno a alma e o corpo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Apocalipse 24. E vi almas daquelas que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando recebemos Jesus, somos novidade. Nascemos espiritualmente, pela graça, mediante a fé. O homem espiritual que nasceu é um novo homem, mas em vosso velho homem, a nossa alma continua precisando de cuidados. A parte da nossa alma que está contaminada é chamada de carne pelo apóstolo Paulo. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A purificação da nossa carne é o que normalmente chamamos de cura interior. A purificação do nosso espírito é o que chamamos de libertação.
E nessa escritura, Paulo nos diz que devemos nos purificar, tanto a nossa alma como o nosso espírito. Isso significa que, para nós, crentes, salvos por Jesus, uma coisa nos resta fazer: buscarmos a nossa purificação e libertação, apropriando-nos da obra que Jesus realizou na cruz. É preciso apropriar-se da quebra de maldições. Querendo você ou não, acreditando ou não, sabendo ou não, aceitando ou não, o inimigo da nossa alma vem contra nós. Vem com muita fúria e sob várias formas. Ele vem amarrar, prendendo a saúde física, a vida financeira, sexual, emocional, sentimental, espiritual e até ministerial. Por isso, temos que orar, apropriando-nos da obra feita por Jesus na cruz. Você ora para apropriar-se de que ele levou as suas enfermidades? Ore também apropriando-se da libertação e das maldições. Para isso, é preciso conhecer as causas e a legalidade que o maligno tem. A doutora Neuza Itioca afirma: o importante é identificar a fonte das maldições, com os seus feitos e transferências demoníacas, originadas das gerações prévias. Os pactos e alianças devem ser quebrados para anular seus efeitos na vida da pessoa. O demônio só perderá a legalidade se o contrato for rasgado e cancelado por Deus. Isso ocorre quando há confissão de pecado, quando há pedido de perdão. É obedecer o que Deus ordenou para nós. Uma ordem dada por Deus. Levítico 26:40. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo. Você viu que neste texto Deus ordena que se confesse não só a própria iniquidade, mas também a dos pais? Mas apesar disso, pode ser que alguém me diga: Jesus Cristo se fez maldição por nós? Não estamos sob o domínio da maldição. Eu digo: aleluia, muito bem. Eu sei e você sabe. Mas já tomamos posse desta verdade? A pessoa está salva, recebeu Jesus como Senhor, mas há áreas em sua vida que não caminham bem. Por que isso acontece? É porque ela ainda está sob a ação de demônios, precisa apropriar-se do que já foi consumado por Jesus. E a legalidade que eles têm pode ter sido aberta pelos antepassados. Por isso, a ordem de Deus ao seu povo é que confessem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Isso é importante, pois desse modo os demônios ficam sem o direito de agir em nossa vida e a bênção virá no lugar da maldição. Tomando posse. Diz o meu amigo Milton Azevedo Andrade, no seu livro Vida em Abundância através da libertação e quebra de maldições, o seguinte: não dá para sustentar essa posição de que não temos que quebrar as maldições, porque esta é uma situação análoga à das enfermidades, à das bênçãos e de tudo mais que em nossa vida espiritual. É que as doenças são visíveis, o que não acontece com as maldições. E você sabe que precisa orar pedindo a cura e ainda medicar-se e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a bênção da cura espiritualmente já concedida concretize-se no mundo físico na pessoa enferma. Cuidado! Você pode estar sendo roubado, deixando de viver o que Jesus conquistou, impedindo de viver a vida em abundância que nos foi prometida por Jesus. Tome posse da quebra das maldições. É direito seu. É direito nosso. Muitas vezes não reivindicamos o que por direito já é nosso. Veja a seguinte situação. Recentemente, minha tia passou a receber mensalmente do governo R$ 125 devido a um AVC, que seu marido tinha sofrido 20 anos antes, quando perdeu completamente a visão. Mas em todo esse tempo, ela não havia entrado com pedido para receber esse benefício, a que tinha direito. Fazendo uma conta simples e grosseira, descobrimos que ela deixou de receber nesses 20 anos R$ 30 mil. E era dela esse direito. Quem ganha um salário mínimo de aposentadoria entende muito bem o que ela perdeu.
Tudo que Jesus fez e consumou na cruz é direito nosso, mas temos que nos apropriar. Talvez você se lembre desse cântico. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós. Caminhos de maldição. A iniquidade dos pais tem de fato efeito sobre os filhos, e assim há maldições que vieram de gerações anteriores. Estas somadas a outras portas abertas durante a vida da pessoa, o resultado é um prejuízo bem visível e que se avoluma cada vez mais e mais. Quando a quebra dessa corrente não acontece, a maldição fixa-se no mundo espiritual. Caminhos de maldição são assim abertos. A realidade é que pessoas desesperadas acabam por amaldiçoar a sua vida e a vida de toda a parentela. No meio desse labirinto, até pensam que estão fazendo o bem. No desespero, realizam coisas malucas e até horríveis, além de proferir verdadeiras pragas com a sua boca. No momento de lucidez, seriam incapazes de tais absurdos. A Escritura fala sobre a língua, mostrando como dela procedem maldições. Tiago 3, do 8 ao 10. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Infelizmente, tais pessoas carregam fardos difíceis de suportar, pois abriram caminhos para os demônios trazerem maldições para a sua vida. E ainda deixam uma herança pesadíssima para os seus descendentes. Somente apropriando-nos do que Jesus venceu toda a obra do inimigo, mediante a confissão e o pedido de perdão, tomando a proteção e o sangue do Cordeiro, é que essa herança maligna pode ser anulada. A mulher da mão fechada. Perdemos muitas bênçãos por falta de informação, outras vezes por esquecimento. Mas Satanás é bem informado e jamais se esquece. Veja agora o que aconteceu durante um seminário de libertação realizado nos Estados Unidos. Eu orava pela libertação na área financeira e solicitei a todos que segurassem bem no alto com a mão direita uma cédula de dinheiro. Não importava o valor. Ao final da oração, pedi que todos abrissem a mão. Mas as pessoas que estavam aprisionadas financeiramente por Satanás não conseguiram abrir a mão. Uma mulher permanecia com a mão direita totalmente fechada. A mão esquerda segurava fortemente o braço direito, dificultando a circulação do sangue naquela região. Dei a ordem para aquele espírito sair, mas ele tinha legalidade para permanecer. Não saio, disse ele. Diante da recusa, comecei a investigar o motivo. Então o espírito maligno falou: gosto desse lugar, gosto de estar na vida desta mulher. E continuou. Na adolescência, levada pelas amigas, ela foi ao centro espírita, mesmo sabendo que não deveria ir. Desde a adolescência, aquele espírito maligno acompanhava aquela mulher, crente em Jesus, fazendo da vida financeira dela um verdadeiro desastre. De posse daquela informação, já não me interessava ouvir mais nada. A quebra da maldição se fazia necessária. Orei então, anulando toda a legalidade que havia sido dada àquele demônio. Ordenei, em nome de Jesus, que aquele espírito das trevas saísse daquele corpo, saísse daquela vida. No mesmo instante, a mulher foi liberta. Aleluia! Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. A muitos, porém, ainda vale a advertência do Senhor. Jeremias 5, 21 ao 25. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. A vossa iniquidade desviam estas coisas, os vossos pecados afastam de vós o bem.
Descobrindo os caminhos das maldições. Caminhos de maldições são, portanto, aberturas ocasionadas pelo pecado. Em consequência, permitem que o maligno tenha livre acesso à vida de uma pessoa, contra quem Satanás agirá malignamente através desses caminhos. É preciso identificar o início da maldição, procurando saber em que ponto essa porta se abriu, dando legalidade ao inimigo como uma corrente que se prende à pessoa. Para que a genuína libertação aconteça, essa informação será essencial. Na ministração da quebra de maldição, podemos então perguntar: há alguma área em sua vida que não caminha ou, se caminha, logo volta mais do que caminhou? Você se sente aprisionado? Você percebeu sintomas de maldições hereditárias em sua vida e em sua família? Se há pelo menos uma resposta positiva, a pessoa deverá fazer a si mesma as perguntas abaixo e respondê-las para renunciar depois o que se revelarem ser caminhos de maldição em sua vida. Que pecados de meus antepassados podem ter aberto portas para as maldições hereditárias cujos sintomas foram detectados? O que meus pais fizeram quando nasci? A quem fui dedicado ou consagrado? Meu nome está vinculado a quem? Quais foram os meus padrinhos? Depois, meus pais fizeram alguma consagração ou algum ritual? Fui levado ao benzedores? O que fizeram com meu umbigo? Fui levado a centro espírita? Meus pais fizeram votos ou promessas envolvendo meu nome ou com a minha participação? Foram feitas operações espirituais? Fui a reuniões de seitas e participei de rituais? As perguntas acima revelam iniquidades geradas pelos pais e envolve ainda outros tipos de maldição. Herança familiar maligna. Para detectar especificamente as portas que deram entrada a maldições hereditárias, podemos analisar a nossa herança familiar maligna. São maldições causadas pelos espíritos que passam pelo sangue de geração em geração. Causas dessas maldições são: ser descendente de indígenas. Os indígenas faziam e fazem pactos com os espíritos e entregam toda a descendência aos espíritos. Ser descendente de africanos. Sempre cultuaram os orixás e os demônios da floresta. Pactuavam com os espíritos para saírem da escravidão. Depois, esses mesmos espíritos vêm para acorrentar as pessoas, deixando-as na escravidão espiritual, financeira e pessoal. Ser descendente de ciganos. Amaldiçoam todos os que saem do clã. São nômades, adivinhos, e a grande maioria vive na miséria. Seus pais e antepassados participaram ou frequentaram a feitiçaria e a idolatria. Ser descendente de pessoas que fizeram pactos com demônios para enriquecer, derramaram sangue inocente para prosperar, geraram maldições na área financeira. Seus pais e antepassados participaram da maçonaria, do ocultismo e de seitas. Ter ascendentes espiritualistas. Pais e antecedentes com vida sexual muito promíscua e dada aos prazeres da carne e aos vícios. Casos de bastardia nos antepassados, até a 10ª geração anterior. Todas essas iniquidades são. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª. Veja a seguir o testemunho de pessoas que identificaram os caminhos do inimigo em sua vida e se apropriaram da quebra de maldições. As correntes espirituais que as prendia foram quebradas e elas foram libertas. Pessoas libertas, minha alegria. De fato, os seminários de libertação me trazem muita alegria,
porque tenho testemunhado a mudança de vida em muitas pessoas, tal como na que agora passo a narrar. A mulher com doença na pele. Num dos seminários, enquanto eu orava, confrontando os espíritos malignos que haviam entrado no início da vida das pessoas, percebi que algo estranho estava ocorrendo. Notei que alguns dos presentes não estavam se sentindo bem, entre eles uma mulher convertida havia 6 anos. Ela estava com fortes dores nas costas. Interpelei-a e ela me contou que, desde pequenina, sofria com doenças na pele. Quando melhorava, logo ficava doente de novo. Realmente pude observar que a sua pele estava toda manchada, e ela me disse: Pastor, minha mãe entregou o meu umbigo para um benzedor. Este é um motivo muito forte, que me leva a olhar sob outro prisma. O problema dela era espiritual. Suas doenças físicas refletiam uma doença espiritual. Ao nascer, depois de 7 dias, o umbigo caiu. O benzedor recebeu esse coto umbilical e, tendo feito suas orações, o enterrou no chiqueiro de porcos. Tente criar em sua mente, leitor, como é o ambiente de um chiqueiro. E então me responda, o que o ritual feito nesse lugar pode trazer de bom? Nada, nada, nada. Isso mesmo. Naquele chiqueiro aconteceu uma sessão de maldições. E interessante, uma frase que dela ouviu foi: Minha vida é uma porcaria. E o marido, movendo a cabeça, confirmava tudo que ela dizia. Já ouviu o suficiente, pensei. Estava na hora de orar, de pedir o poder libertador. Só Jesus tem esse poder. Chamei então alguns da minha equipe. Não demorou e a manifestação começou. O espírito de Preto Velho. Trata-se de uma entidade do espiritismo afro-brasileiro. Diz ser espírito de escravos que se incorpora em médiuns preparados. Diz curar através da reza e do benzimento. Além de ensinar suas simpatias, usa ervas para banhos, chás e defumações. Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que o Senhor desboca em mentiras é enganador. Pense comigo. Era uma mulher aos 30 anos de idade que vivia sob as amarras de um ser maligno. Os danos causados eram muitos e também profundos. Mas não há nada grande e profundo demais para o poder de Jesus. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Naquele dia, pela fé, reivindicamos a atuação desse poder na vida daquela mulher. Algumas semanas passaram. Ela ligou e testemunhou a cura da pele, mas ainda persistia um problema. Sentia nojo do marido. Teríamos que orar mais uma vez. Marcamos o dia. Existia ainda alguma legalidade para a ação demoníaca. Na reunião, o espírito maligno se manifestou e eu perguntei: Qual é o teu nome? Ouvi do espírito a seguinte frase: Só falo se me devolver o umbigo. Que audácia daquele demônio! Era ele mesmo, o Preto Velho. Diante do que ele disse, eu não tinha que perder mais tempo, uma vez que a maior autoridade, Jesus Cristo, estava comigo. Então, na autoridade desse nome, dei o comando para aquele demônio sair, e ele foi embora na mesma hora. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Foi nesse dia que Deus me mostrou a importância do umbigo no mundo espiritual. Testemunho de uma vida liberta. Minha equipe e eu temos visto o poder de Jesus. É o poder que liberta. Liberta vidas escravizadas, acorrentadas por maldições hereditárias. O testemunho de uma irmã nos mostra isso. Veja o e-mail que ela me enviou.
Depois de 6 anos de conversão, já fazia tempo que o poder do Senhor Jesus não se renovava em mim. Infelizmente, eu estava me acostumando. Ao chegar à igreja, olhei para o pastor Almir e vi uma imagem de alguém com autoridade. Isso me incomodava. Tranquei então meu coração e não queria ouvi-lo. Então o pastor orou: Pai eterno, tudo que nos impede de ouvir a tua palavra caia por terra. E de coração aberto possamos ouvir-te em nome de Jesus. Ao final desta oração, eu passei a vê-lo de um modo diferente. O seu semblante parecia manso, mas a autoridade era a mesma. A partir desse momento, eu queria ouvir Deus através do seu servo. A palavra e a explicação eram divinas. Imaginei que nada mais poderia acontecer. Já estava bom. Os planos de Deus para mim naquela noite tinham se cumprido. Foi o que eu pensei. Teve início, então, a última oração de libertação. Para minha surpresa, no meio da oração, as minhas pernas perderam força e eu caí no chão. Pensei: o que será que está acontecendo? Misericórdia, deixe eu levantar. Espero que ninguém tenha visto. Mas, por mais que eu tentasse, eu não conseguia levantar-me. Lá estava eu, deitada no chão de olhos fechados. Não sabia o que estava acontecendo. Ouvia muitos gritos, barulhos de serpentes e também muita oração. Parecia uma eternidade. Ouvi então uma voz, era o pastor. Meu corpo automaticamente se levantou do chão e eu me sentei na cadeira. Foi impressionante. Minha libertação havia começado. Satanás revelou que o sangue da minha família era dele, pois lhe fora dado, mais de 100 anos atrás, pela minha avó. Isso era a legalidade que ele tinha para agir na minha família, trazendo vícios, mortes prematuras e divórcios. Depois das orações e muitas maldições quebradas, o sangue da minha família foi liberado. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Não vejo mais vultos em minha casa. O medo que eu carregava acabou. A dúvida que eu tinha sobre Deus estar à frente da minha vida deixou de existir. E agora a incerteza sobre ser filha de Deus já não me perturba mais. É como o pastor disse: libertação é um processo. A minha vida agora está em um processo de mudança. Dia a dia busco a presença de Deus. Brechas para maldições? Nunca mais. Em nome de Jesus. Deus está se movendo em mim. Deus gosta de escrever. Deus é o Deus de novos começos, de novas histórias e de novas oportunidades. Deus realmente gosta de escrever novas histórias. As pessoas libertas de maldições ganham uma nova oportunidade. Elas podem recomeçar com Jesus. Glória a Deus. Salmos 40, 30. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Precisamos buscar a nossa libertação. Sim, precisamos buscar a nossa libertação e ajudar tantos quantos precisarem. Não podemos negar a felicidade que a libertação traz ao próximo e a nós mesmos. Não há o que temer. Os espíritos agem por legalidade. Nós, servos de Deus, não colocamos espírito em ninguém, mas temos autoridade no nome de Jesus para expulsá-los. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ore, peça perdão, fale para Deus tudo, confesse todos os pecados que durante a leitura desse livro o Espírito Santo lhe trouxe à memória. Seja liberto. A oração que se encontra na página a seguir contém um modelo de como você poderá orar de forma a apropriar-se da quebra das maldições hereditárias em sua vida. É apenas um modelo, de forma que você poderá acrescentar pontos que o Espírito Santo lhe tenha revelado durante a leitura deste livro. Importante será ainda ler os demais livros dessa série, completando sua libertação. Deus abençoe. Oração de renúncia. Amado Deus, em nome de Jesus, eu me ponho em tua presença e renuncio
toda a minha herança espiritual maligna que recebi no meu sangue. Coloco o sangue de Jesus entre a minha vida e as iniquidades de meus antepassados, que me atingiram desde a 4ª geração, pedindo perdão pelos pecados por eles praticados. Renuncio, assim, toda maldição hereditária e expulso em nome de Jesus os espíritos malignos que vieram à minha vida pela corrente hereditária, pedindo perdão por meus antepassados até a 10ª geração. Declaro também cancelada a maldição de bastardia em minha vida e na vida de meus descendentes. Renuncio toda maldição de origem indígena causada por feitiçaria, pela invocação de mortos e por pactos. Renuncio maldições de enfermidades e de imoralidades de origem hereditária. Renuncio em nome de Jesus a maldição da escravidão, todo o mal, pactos, oferendas e invocação de espíritos. Renuncio à escravidão financeira e à escravidão espiritual. Renuncio em nome de Jesus à maldição de ciganos e pactos que foram feitos no clã. Espíritos de perseguição, rejeição, roubo, imoralidade, adivinhação. A todos vocês eu renuncio e expulso em nome de Jesus. Renuncio em nome de Jesus maldições da idolatria e de votos, promessas, oferendas, doação do meu nome a ídolos e entidades e outras práticas ocultistas feitas por meus antepassados ou por mim, e expulso da minha vida os espíritos relacionados com esses pecados. Feitiçarias, rituais, pactos, envolvimentos e pedidos a entidades, trabalhos feitos por vingança e tudo que os meus antecedentes receberam por envolver-se com essas práticas, eu renuncio em nome de Jesus. Renuncio ainda a todas as seitas religiosas com que se envolveram meus pais e meus avós, bisavós e tataravós. Em nome de Jesus, desligo do meu sangue essas heranças e maldições que recebi e declaro que todas as correntes do mal vindas das gerações passadas estão quebradas em minha vida e na vida dos meus descendentes. E expulso todo o espírito das trevas que havia entrado em minha vida por todas essas causas e brechas. Recebo hoje a minha libertação. Receba a libertação de toda a minha descendência, e tudo seja para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.